Pessoal, bom dia. A gente está de novo nessa manhã estudando o livro de Romanos, dando sequência ao que a gente se propôs a fazer aos domingos de manhã, que é estudar o livro de Romanos, e a gente está nesse domingo no capítulo 7. No domingo passado, o Ronaldo falou sobre o capítulo 6, e a gente vai estar falando sobre o capítulo 7. A gente continua isolado nas nossas casas, nas nossas residências, em família, cultuando ao Senhor, estudando a palavra de uma forma diferente. E hoje a gente vai dar sequência no nosso estudo de Romanos, meditando sobre o capítulo 7. E a gente já falou bastante coisa sobre o livro de Romanos, mas eu não vou fazer nenhum retrospecto dos capítulos anteriores, para a gente não perder muito tempo, já que já foi bem falado, está gravado em mensagens anteriores, e a gente vai direto ao capítulo 7. Então o capítulo 7 eu vou dividir ele em 3 partes. É um capítulo que a gente consegue ser bem sucinto, bem prático e bem rápido no que Paulo está se propondo aqui na sequência do que ele está falando. A gente vai dividir em 3 partes. A primeira parte eu queria começar a falar sobre ela, ela vai do versículo 1 ao versículo 6. E a gente vai ler junto aqui, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: porventura ignorais, irmãos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morre, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivemos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Nesse primeiro trecho do capítulo, parece que Paulo está precisando explicar alguma coisa, parece que ele está antecipando possíveis dúvidas que ele ia encontrar em Roma quando ele começasse a falar sobre a justificação. Lembra que até o capítulo 6 ele terminou falando de justificação. A gente vai ver que todo o capítulo de Romanos, todos os demais capítulos de Romanos, a ênfase da justificação é muito grande. Só que, assim como Paulo explica até agora de que a lei ela se encerra e que a lei dá a entender de que ela foi responsável por mostrar o pecado para o homem, como colocar na mente do homem novamente de que a lei não foi algo ruim. Você imagina, durante toda a cultura judaica, durante toda a história de Israel, a lei foi o elemento criado por Deus para codificar aquilo que Deus precisava traduzir dos elementos espirituais para a vida do cotidiano de Israel. E assim foi a lei de Moisés. E ela sempre foi boa, disciplinada, o elemento pelo qual Deus se manifestou e se apresentou ao homem para que o homem pudesse se isentar da culpa do pecado, da desobediência, lá de Gênesis 3. Então a lei até agora sempre foi muito boa. E que Paulo está interpretando nesse momento antes que surja uma dúvida de que como poderia a lei ser tão boa até agora, e agora chega um sujeito, esse sujeito Paulo, dizendo que a lei agora foi responsável por mostrar o pecado para o homem, e como é que de repente a gente se livra da lei de uma hora para outra. Então no capítulo 7, Paulo está fazendo esse apanhado. Ele fala, olha, eu vou explicar para vocês o porquê que a lei até agora foi útil e agora ela não é mais necessária. E aí a gente, quando pega esses primeiros elementos aqui, Paulo vai pegar um elemento na cultura de Israel, e percebam, ele vai usar a figura do casamento na lei mosaica, o casamento na cultura judaica, para poder explicar essa relação com a lei. Perceba que no capítulo 7, Paulo não tem a menor pretensão de falar sobre casamento aqui. Ele não está querendo explicar o casamento para o pessoal de Roma, ele não está querendo explicar e fazer uma visão geral do assunto casamento. Mas ele vai pegar o que é uma convicção no meio de Israel, ou seja, as regras matrimoniais,
os elementos de ruptura do casamento, a carta de divórcio, aquilo que aparece lá em Deuteronômio 22 até 24, que tem a forma como a lei de Moisés falava sobre o casamento. Então ele vai pegar a figura do casamento não como uma dúvida, mas como uma convicção, uma certeza. E aí ele vai discorrendo durante todo esse primeiro trecho, lembrando como é a tradição judaica acerca do casamento. Então ele relembra, olha, tanto a mulher quanto o homem, elas são reféns. Refém é uma palavra até dura, né, porque parece que culpados de alguma coisa, mas eles são cúmplices do casamento por toda a vida, por toda a sua existência, até que algumas coisas aconteçam, ou um adultério, que eles ficam desobrigados de dar continuidade ao casamento, ou um adultério, ou a morte, enfim, existe ali, lá em Deuteronômio, quando ele vai falar sobre o casamento, alguns elementos vão aparecer para mostrar uma possível ruptura desse casamento. Mas o que ele está mostrando é que na convicção da lei de Israel, o casamento é algo para sempre. E de fato ele vai se tornar não mais obrigatório quando ocorre a morte de um dos cônjuges ou um adultério. E aí Paulo está pegando o seguinte, olha, assim como a mulher ela é cúmplice desse matrimônio até que ocorra a morte de alguém, e aí morrendo o marido, morrendo, enfim, o outro cônjuge, aqui ele fica desimpedido da lei desse matrimônio. E aí Paulo está pegando essa matriz de entendimento do casamento e está fazendo um espelho para a lei frente à graça e à justificação, que é o foco da mensagem de Paulo. Ele está dizendo o seguinte, até agora a lei foi útil, ela cumpriu o seu propósito. Só que no momento em que um cônjuge morre, o outro fica desobrigado de dar sequência naquela relação. Então o que ele está dizendo é o seguinte, a lei morreu. Eu gosto muito da palavra que não que a lei morreu ou que ela não foi mais útil, mas eu gosto da expressão onde a gente diz que Cristo consumiu a lei em si mesmo. Ele se fez lei por nós. E esse exemplo de ele se fez lei por nós é porque ele não anula a lei, ele não vai revogar, ele não vai condenar a lei, mas de fato ele vai cumprir a lei. E aí nesse elemento de cumprir a lei, ele usa o mesmo elemento para o matrimônio. Então ele está dizendo para Israel o seguinte, olha, a lei ela foi útil até agora, mas a lei ela foi consumida em Jesus Cristo, e a partir de agora todos estão desobrigados, eles estão livres do cumprimento da lei, porque a lei já foi cumprida, e cumprida com preço de morte, e assim todos estão desobrigados de dar sequência àquela lei até então. Porque você imagina, durante centenas de anos, a lei de Moisés é de fato o grande referendo para que o homem se relacionasse com Deus. Agora chega Paulo com o discurso de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, cumpriu o seu propósito, livrou a humanidade do pecado e a lei agora é desnecessária. Então ele precisa ressignificar a lei para Israel, para os judeus de Roma, explicando o porquê de não ter mais a necessidade do cumprimento da lei de Moisés. E aí ele dessa forma ele vai interpretando a lei para com a igreja de Roma. Na sequência, a gente vai ler, eu vou separar a segunda parte. Interessante que se a gente pegar de tudo que a gente falou, se a gente pegar o versículo 2, resume toda essa explicação que a gente tentou colocar. Diz assim o versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. É a mesma coisa. O homem, Israel, a humanidade, ela estava compromissada com a lei de Moisés. Uma vez que a lei foi consumida, ou seja, se pagou o preço da lei, a lei agora se tornou desobrigada para ser cumprida, uma vez que agora Jesus Cristo propõe a nova aliança, a justificação pela fé por meio da graça de Deus. E aí a gente, na sequência,
a gente vai, no versículo 7 em diante, Paulo vai explicar um pouquinho mais sobre o porquê de falar do pecado. Essa é a segunda parte do capítulo 7. Então, lembrando, a primeira parte ele vai usar o elemento casamento para explicar o porquê da desobrigação do cumprimento da lei de Moisés. Usa o elemento casamento, ele não está querendo falar sobre o casamento aqui, entrar em detalhes, apenas vai usar um elemento que é algo convicto no meio da tradição de Israel para falar sobre o término do cumprimento da lei. E aí ele vai cair a partir do versículo 7, a segunda parte dessa mensagem. A segunda parte dessa mensagem eu acho incrível a forma como Paulo se preocupa no que poderia passar, no que poderia pairar no pensamento daqueles que estariam lendo a carta aos Romanos. E aí eu vou ler no versículo 7, vamos ler junto, você pode abrir tua Bíblia aí no versículo 7, ele diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, toda sorte de pensamento, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Olha que contexto complexo para a gente entender. Paulo está dizendo o seguinte: olha, se a lei não tivesse me dito que cobiçar era pecado, eu estaria cobiçando a minha vida inteira e nunca teria levado a culpa do pecado da cobiça para a minha vida. Ele está dizendo o seguinte: o pecado por ocasião, ele tomou conhecimento, eu tomei conhecimento de que uma determinada atividade era pecado, porque a lei me falou que isso era pecado. Aí eu pergunto, não era melhor a lei ter ficado quieta? Ou Moisés, ou o próprio Senhor, não ter revelado isso dessa forma? Falou assim: olha, deixa o homem viver dessa forma, é só não falar que isso é pecado, e não vai ter culpa nenhuma sobre os homens. Dá a entender que Paulo começa uma abordagem nesse sentido, né? Ele está dizendo aqui, ó, no versículo 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de pensamento. Ou seja, talvez eu não estivesse nem atento ao fato de que determinadas práticas minhas eram pecado, mas a lei que me foi ensinada, a lei que foi gravada no meu coração, a lei que foi ensinada pelos antepassados, pela tradição oral, despertou em mim pensamentos de que determinadas práticas minhas eram pecado. E é muito interessante que a gente tem que levar em conta um princípio, e aí eu fui buscar esse princípio. Eu fui pegar um exemplo de um princípio jurídico. Fiquei aqui empolgado e fui procurar alguma coisa sobre lei. E eu lembro de alguns advogados, amigos nossos, quando pregam, levam algumas mensagens, eu sempre gravei isso no meu coração. Mas eu fui buscar tecnicamente um nome para explicar isso. Mas existe um princípio no direito que é: o desconhecimento da lei é inexcusável. Ou seja, traduzindo esse juridiquês aqui, o fato de você desconhecer a lei, toda vez que você não a cumpre, o fato de você não a conhecê-la, não quer dizer que você está isento da punição de não ter cumprido essa lei. Isso vale para um princípio no direito. Então, o fato de eu não saber que avançar sinal na minha cidade gera uma infração, se eu for abordado por uma autoridade, alguém me parar e falar: por que você está avançando esse sinal? Eu falo: mas eu não sabia que não podia avançar sinal. Ele falou: eu sinto muito, você está punido. Está aqui a sua multa, 7 pontos na carteira, e está aqui a sua continha para você pagar no banco. Eu não tenho o direito de falar: olha, eu não conhecia essa lei. E segundo esse princípio legal aqui, depois os advogados, você pode tirar dúvida com a turma que é fera nesse assunto,
mas isso é um artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito, né? Decreto de Lei 4.657 de 1942, que é o desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, eu não posso colocar em mim o benefício de desconhecer a lei. Por que eu estou buscando essa história toda? Porque eu queria pegar esse princípio e trazer para a interpretação do que Paulo está falando a respeito da lei. E aí a gente vai encontrar o fundamento pelo qual a lei precisou ser codificada para que o homem entendesse de fato o que o condenaria e o que poderia justificar ele. Então a lei fala que era necessário derramamento de sangue através de sacrifício de animais para que seu pecado fosse expiado. Isso era uma forma de você ser justificado diante de Deus. E isso era, a lei te informava. E quando você deveria fazer isso? Quando você cometesse tais práticas que te condenavam e você agora precisava buscar a sua justificação através do sacrifício de um animal, e você fazia isso pela sua família, o sacerdote pela sua nação, conforme a lei ensinava. Mas o fato é que esse trecho que a gente está lendo, essa segunda parte, Paulo está dizendo isso. O fato de você não mais, você desconhecer a lei, não o torna impune, né? Você vai ser julgado pelo descumprimento dela. E aí ele está dizendo agora justamente o seguinte, olha, em Cristo Jesus, essa lei está sendo encerrada, porque no momento em que ele é crucificado, no momento em que ele vai para a cruz, e eu acho que o momento chave é quando ele na cruz, ele solta aquela frase que para mim é uma das frases mais emblemáticas e divisoras da história, é quando ele fala, está consumado. Quando Cristo na cruz, ele solta essa frase, ele está anunciando para o Pai, Pai, vou pegar a frase aqui do BOP, missão dada e missão cumprida, o próprio Filho vira para o Pai, Pai, está consumado. Ou seja, o plano de redenção da humanidade foi cumprido pelo Filho. E aí ele está mostrando no mundo espiritual que a criação lá atrás, que optou por uma desobediência e rompeu a aliança com Deus, ela rompeu, mas ela tinha condição de se manter firme e obediente, porque Cristo mostra agora como um novo Adão, como a gente viu lá em Gênesis, em Romanos 3, Romanos 4, ele vai ver que Cristo agora mostra nas regiões celestes, no mundo espiritual, dizendo o seguinte, olha, era possível o homem ser obediente, passar todas as dificuldades, todas as provações, todas as tentações e ser fiel até o final, diferente do que Adão não conseguiu ser. Mas ele envia seu próprio filho e lá na cruz ele define, né? Ele solta a última frase, está consumado. E nesse momento a lei é consumida em Jesus Cristo e uma nova aliança, um novo resgatar de Deus para com o homem é estabelecido pelo sangue de Cristo. E agora ele vai isentar o homem de toda culpa, ele vai justificar o homem dos seus pecados, como a gente viu em capítulos anteriores. E aí a gente encontra esse princípio. Então, Paulo vai ter a necessidade de ilustrar dessa forma o entendimento, porque perceba que Paulo é como se Paulo estivesse antevendo os pensamentos de quem estaria lendo a carta dele. O que passa na cabeça de Paulo? Antes que alguém questione o porquê da lei está sendo cumprida até agora, e como é que de repente de uma hora para outra a lei que sempre foi boa, que sempre foi bênção, que sempre foi o motivo pelo qual nós nos conectávamos com Deus, agora ela está se tornando motivo de eu conhecer o pecado. Então Paulo se antevém a esse tipo de pensamento que poderia surgir, e ele já começa a explicar. No capítulo 7 ele está explicando exatamente o porquê do pecado ter sido revelado ao homem através da lei. Porque eu não poderia ficar isento desse conhecimento. Eu já estava condenado lá desde o Éden. Então havia necessidade de um alerta para o homem de que precisávamos ser justificados, e até aquele momento a forma de ser justificado por Deus era o cumprimento da lei, a decodificação do que estava no coração de Deus para com o homem, para os princípios espirituais. E aí ele começa a explicar o porquê que a lei veio trazer esse tipo de conhecimento. Trazer conhecimento, sim, de que o pecado
poderia assim, estava assim regendo a vida do homem. E aí a gente vai na sequência, indo para a terceira parte, e essa terceira parte é talvez a mais crítica aqui. Eu vou ler do versículo 13 até o final. Então, recapitulando, a primeira parte, Paulo vai utilizar o elemento do casamento para explicar o porquê que a lei agora está sendo encerrada, porque existe um princípio de morte, ou seja, a lei foi cumprida em Jesus Cristo, e agora as pessoas estão desobrigadas dessa lei. Essa segunda parte agora, Paulo está dizendo o porquê que a lei revelou o pecado para o homem, por causa de um princípio o desconhecer a lei não o torna inocente, ou seja, você é inexcusável, aprendi essa palavra, do juridiquês, ou seja, você não pode se dizer que você é inocente pelo fato de você não conhecer a lei. E agora ele vai entrar na terceira parte. Essa terceira parte do capítulo 7 é o momento em que ele começa a fazer uma análise do homem. E ele vai dizer que existe uma lei agora no coração do homem, que é a lei de Deus, o novo homem, já fruto da nova aliança, restaurado e justificado, que são os princípios de Deus, e ele vai confrontar com a lei do pecado, que está na nossa essência, guardado na nossa herança adâmica lá de trás, em querer fazer as coisas ruins. Na verdade, a minha mente deseja fazer coisas boas, porque eu entendo a lei de Deus, mas quando eu vou para a prática, quando eu vou para a minha essência, o meu temperamento, o meu comportamento, o meu egoísmo, os meus sentimentos ruins, as minhas posturas ruins, acabam me levando a práticas de desobediência. E ele vai falar desse confronto permanente entre a lei de Deus que está na nossa mente agora, como homens e mulheres justificados, e a tendência que a gente tem para a lei do pecado. Vamos ler no versículo 13 em diante, diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causa a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Vamos pegar o versículo 14, e o versículo 14 vai fazer a ponte para a gente entrar nessa terceira fase aqui, nessa terceira parte do capítulo 7. Então ele está dizendo no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, ou seja, ele está dizendo a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele de cara já faz aquela separação que eu falei ainda há pouco. Existe uma lei no coração de Deus que está sendo migrada para o coração do homem esse justificado. E agora a gente vai confrontar com a lei do pecado, essa lei carnal que nos impulsiona a fazer as coisas que não deveríamos estar fazendo. Então, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Vamos dar uma paradinha, depois a gente vai até do 21 ao 25. Então, ele está dizendo o seguinte: o bem que eu desejo fazer, eu tenho muita dificuldade de realizar tais práticas. Realizar o bem. É uma luta constante. Quando eu olho para o meu comportamento, quando eu olho, eu estou sendo movido e motivado a fazer coisas que a lei de Deus que está gravada no meu coração, gravada na minha mente, deveriam estar dizendo não faça isso, mas na minha essência, uma explosão, quando você está posto numa situação de conflito, quando você está fora da tua zona de conforto, a tua essência vem, o teu temperamento muitas vezes fala mais alto e você explode com palavras agressivas, com atitudes agressivas, com comportamentos que você depois de praticar, você fala aquele negócio que você diz, por que eu fiz isso? Aí você lembra, mas eu conheço a palavra de Deus, eu conheço o entendimento da lei de Deus, por que eu fiz dessa forma? Quantas vezes você é pego dessa forma? E você vai ver que o que te faz chegar a essa reflexão, de fato, é porque você hoje é templo do Espírito Santo. E a gente vê que o que dispara em você o senso crítico de que eu fiz algo que não deveria fazer é porque a graça de Deus, através do Espírito Santo,
que habita em você, estala, vira essa chave de que algo foi feito que desagradou a lei que está gravada no meu coração. Nesse mesmo momento você para e você sabe que algo que você fez está desagradando em primeiro lugar a você. Porque a primeira pessoa que sente mal quando isso acontece é a gente mesmo. Quando a gente se pega fazendo coisas que depois a gente fala, não era para eu ter feito isso. E ele vai dizer, olha, se eu faço algum mal, é porque de fato ainda é o pecado que habita em mim. É importante a gente entender que a justificação, ela nos trouxe uma condição de homens e mulheres sem culpa diante de Deus. A justificação não tirou de nós as práticas de pecado. A graça, através da justificação, ela não transformou o homem em alguma coisa santa. Perceba, somos santos separados porque somos templos do Espírito Santo, porque Deus habita em nós. Mas as nossas práticas de pecado, elas permanecem. A nossa essência adâmica, ela só vai estar encerrada na consumação dos séculos ou quando de fato nos apresentarmos diante do Senhor, já tendo encerrado a nossa vida aqui nessa terra. Mas até que isso aconteça, a gente se encontra numa condição de justificado. Não há culpa sobre você, porque o preço que foi pago na cruz, ou seja, alguém cumpriu a lei, a penitência que era para ser sua foi paga lá na cruz. E agora você está justificado por toda a sua vida. Não quer dizer agora que você não vai mais pecar e que você não vai mais conviver com o pecado. Não, de maneira nenhuma. Paulo está dizendo, olha, toda vez que eu faço isso é porque ainda habita em mim, e tem que deixar muito claro isso sou eu que estou falando, é Paulo que está dizendo, o mal que eu não quero fazer, esse eu estou fazendo por quê? Porque o pecado ainda habita em mim. Olha o versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, por mais que você somos imagem e semelhança do Senhor, templo do Espírito Santo, freamos esse conceito, é isso, ninguém tem dúvida, mas o pecado ainda habita em nós. Está aqui escrito, o pecado ainda habita em nós. Isso só vai encerrar quando de fato, no final dos tempos, quando nos apresentarmos diante de Deus. Vamos ler o versículo 21, a gente vai ler do 21 até o 25, para a gente encerrar o capítulo 7. Do 21 ao 27, do 21 ao 25, diz assim: Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus ombros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus ombros. Olha que interessante que ele está dizendo. Ele fala, existe uma lei gravada dentro do coração e da mente do homem interior. Mas quando eu olho para a lei que está sobre os meus ombros, e quando ele fala a lei que está sobre os meus ombros, ele traz aqui a sensação de esforço, que é a carne, que é o corpo, ou seja, aquilo que eu me esforço. Ombros, que ele está dizendo aqui, é onde carrega o peso. Então, a lei que eu carrego como peso sobre o meu corpo, que está sobre os meus ombros, e ela é pesada, é a lei do pecado, que eu deveria estar fugindo dela o tempo inteiro, mas quando eu me pego nas minhas práticas, muitas vezes eu me encontro praticando tal lei, e não a lei que estaria gravada no coração do homem interior. Versículo 24 diz assim: Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, lei do pecado. Olha que coisa interessante e linda para a gente estar finalizando aqui. Ele fala, a minha mente é do Senhor. A minha mente é blindada e vivida pela lei de Deus. Ele está dizendo isso aqui. Mas a minha carne, a minha essência, a herança adâmica, que me leva a fazer tais práticas que eu não deveria estar fazendo, essa sim é oriunda da lei do pecado, lá de Gênesis, quando no Éden o homem rompe a sua aliança com Deus. É interessante que essa luta permanente da carne e do espírito, Paulo também vai falar isso aos Gálatas. Lá em Gálatas 5, vou ler rapidinho aqui, para a gente terminar. Gálatas 5, versículo 16. Diz assim, digo, porém, andai no espírito,
e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. E aí ele vai dizendo. Depois ele vai falar do fruto do Espírito, da obra do Espírito. Não é o foco aqui falar de Gálatas, mas voltando para Romanos, para a gente terminar isso. Paulo encerra o capítulo 7, claro que ele está numa... Essa carta ela não é interrompida com capítulos como a gente está acostumado a ler na Bíblia, mas isso é uma carta de forma corrida que Paulo escreve. E o homem, na verdade, separou isso em capítulos e versículos para que pudesse ser de fácil leitura, estudo e compreensão. Mas eu não vou entrar no capítulo 8, mas eu queria ler só o versículo 1 do capítulo 8. Porque ele termina falando, dizendo o seguinte: olha, eu sou escravo da lei de Deus, porque a lei de Deus está na minha mente. Sobre os meus ombros está a lei do pecado. Então, quando ele fala ombro, como eu falei, é corpo, é esforço, era o que a lei representava. A lei de Deus ela é leve e ela atua na mente do homem. Não dá para terminar o capítulo 7 sem ler o versículo 1 do capítulo 8, porque ele faz um grande fechamento do capítulo 7. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a lei do Espírito da vida que habita sua mente rompeu com a lei do pecado que habitava os seus ombros, a sua carne, e você precisava de um esforço hércules para poder cumprir essa lei, e quem foi digno de cumprir a lei ao ponto que ninguém conseguia e ninguém conseguiu, e Jesus Cristo precisou se fazer lei para que uma nova aliança fosse proposta para o homem, que é a nova aliança em Cristo Jesus. Então eu termino essa lição falando isso, que a lei do Espírito da vida, lá em Romanos 8, versículo 1, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Paulo, eu vou terminar aqui o capítulo 7, Paulo finaliza esse capítulo 7, na verdade temos que terminar com o versículo 1 do capítulo 8, que é quando Romanos 8, ele vai dizer agora: estamos livres da condenação. É uma grande palavra de revelação para judeus e gentios daquela época. O que antes era complexo, o que antes era complicado, ele agora se transforma em algo simples e leve. E o Evangelho agora começa a ser revelado para a igreja de Roma de uma forma pura e direta, para que pudesse entender que a salvação agora era mediante a justificação. A gente termina aqui o capítulo 7. Espero que você possa refletir sobre ele, ler bastante sobre Romanos. Confesso que eu tenho lido muito sobre Romanos, tem sido bem gostoso, proveitoso conhecer mais e me dedicar mais. E nesse tempo de quarentena que você possa estar fazendo isso. Eu queria terminar deixando uma mensagem para todos, para que vocês também possam estar orando pelo nosso país, por toda a situação política, social, de saúde que a gente vive enquanto nação. Mas cremos que nós, enquanto igreja, fomos chamados para interceder por esse povo, pelas pessoas do nosso povo. Que a igreja possa ser relevante nesses dias e se posicionar na sua essência, que é cuidar de vidas e com relacionamentos. Que a gente fuja da aparência do mal, fuja do querer se relacionar com poderes e governanças de instituições. Nós, Igreja de Cristo, estamos aqui para cuidar de pessoas. Esse é o papel, essa é a missão que Cristo deixou para a igreja: anunciar o seu nome e levar esse evangelho. Me despeço aqui, fiquem na graça de Deus e até o próximo encontro, no próximo domingo, sobre o livro de Romanos. Um abraço, fiquem na paz.